Se você acha que um agente de IA é um agente GPT, hoje eu vou acabar com essa confusão. Meu nome é Rodrigo Espínola, eu sou fundador e CEO do Dalton Lab, que é uma empresa que implementa agentes de inteligência artificial em negócios de verdade. E vamos começar parando de chamar os GPTs personalizados de agentes GPT. Porque se eles fossem agentes de IA ou agentes GPT, isso estaria escrito em algum lugar na parte de GPTs customizados da OpenAI, mas não tem nada ali falando sobre agentes. Tem ali falando sobre personalização do chat GPT, que é um GPT personalizado. Então para de chamar de agente GPT e pior, para de achar que isso é um agente de IA. Aqui eu vou deixar bem claro qual é a diferença de um agente de IA para uma IA normal, para uma LLM, para o que a gente usa normalmente no nosso dia a dia. E vamos dividir essas diferenças em 5 categorias. Funcionalidade, a memória, o comportamento, o escopo e a abordagem desses dois tipos de IAs. E depois disso você vai saber exatamente o que é um agente de IA e também o que não é um agente de IA. Então vamos lá. Primeiro, sobre a funcionalidade. As LLMs, elas são como conselheiros, elas conversam ali com você, você fala com elas, elas trazem para você informações, elas trazem texto, é uma interação que está rolando ali. Mas eles não vão muito além disso. No máximo, às vezes ela vai criar uma imagem, às vezes ela pode até criar um vídeo, mas não passa muito disso. Ela recebe informação e ela devolve informação, ela trata ali, então é meio que uma conversa. Pensa dessa forma, tá? É um modelo de linguagem. Então, ele trabalha a linguagem de um lado para o outro, em diversos formatos. Aí a gente vai falar de ser multimodal, no modo de texto, no modo de imagem, no modo de vídeo. Um agente de IA, muito diferente de simplesmente ficar conversando, conversa vai, conversa vem, ele faz coisas. Ele pode estar implementado dentro do processo de uma empresa, ele pode fazer coisas. Ele pode pegar um dado de um lugar e subir numa outra planilha. Ele pode interpretar informações e gerar um relatório. Ele pode pesquisar, escolher e reservar voos para você, se a gente está falando de um agente que faz pesquisa e compra de passagens aéreas, por exemplo. Então, o agente de IA, ele vai muito além do que simplesmente a IA normal que a gente conhece como LLM. E até mesmo os GPTs personalizados, que é simplesmente quando você personaliza um chat GPT para responder de uma certa forma sempre. É como se você estivesse, né, customizando, por isso que chama um GPT customizado, a forma como ele sempre vai te responder. Em vez de te responder de uma forma geral, ele vai te responder da forma específica que aquele GPT customizado, personalizado, foi treinado. Um agente de IA é outro bicho, tá? Ele vai fazer coisas, ele pode trabalhar ao seu lado numa empresa, ele pode pesquisar ideias de conteúdo e montar roteiros para você, isso tudo de forma autônoma, sem você ficar perguntando para ele ou pedindo ou dando uma ordem para ele. Ele funciona como um funcionário, funciona como um colaborador, como um trabalhador, tá? Esse é um agente de IA. Você pode personalizar um agente de IA e montar um agente de IA para trabalhar em diversas áreas da empresa. Então aqui a gente já vê uma grande diferença. Essa foi a funcionalidade. Quando a gente vai falar de memória, a gente também tem uma outra grande diferença. As LLMs e as IAs normais, elas não têm uma memória, assim, muito eficiente quando a gente compara com um agente de IA. Por quê? Porque uma LLM, ela é muito geral, ela faz 1 milhão de coisas, ela tem que ter acesso a muitas informações, ela pode falar de qualquer assunto. Pensa assim, um agente de IA, você vai criar um agente que vai ser específico para determinada função. Então você coloca ali nele uma memória que ele lembra tudo o que ele faz sobre aquela função específica. Uma memória de uma LLM que vai saber tudo sobre tudo é muito mais complicado. Então ela tem uma memória muito mais curta, enquanto um agente de IA normalmente tem uma memória bem mais poderosa, porque ele está lidando com menos informações. Uma analogia muito legal de entender aqui é que o agente de IA ele é sempre mais específico, enquanto a LLM, que é um modelo de linguagem Large Language Model, né, um modelo de linguagem geral, global, né, largo, né, vamos traduzir assim, ele é muito geral. Então ele faz mais ou menos um monte de coisa. Um agente de AI ele faz muito bem uma coisa só. Não adianta você pegar um agente de AI e querer botar ele para fazer outras coisas. Criei um agente de AI para funcionar dentro do marketing da minha empresa. Agora eu vou botar ele para atender cliente. Vai dar tudo errado. Uma LLM, ela funciona meio que mais ou menos nota 5 ali em tudo, tá? Essa é uma grande diferença para a gente entender. Por isso que a memória da LLM, ela é uma memória muito mais curta, enquanto a memória de um agente de IA, normalmente ela é bem mais poderosa, porque a gente está falando de menos funções, de mais especialização.
beleza? No comportamento, eles também são muito diferentes. Uma LLM, a IA normal que a gente usa, ela é reativa. Você precisa dar uma ordem para ela fazer alguma coisa. Se você não der ordem nenhuma, ela fica ali paradinha, não faz nada. Um agente de IA, não. Ele normalmente é ativo. Ele trabalha sozinho. Ele sabe qual é a missão dele e ele vai iterando e trabalhando e fazendo aquela missão. Até você falar para. Basicamente é assim. Uma você tem que falar comece, o outro você tem que falar para, pelo amor de Deus, porque já tá muita coisa. É isso. IA normal, LLM, trabalha conforme você dá a ordem. Um agente de IA você pode configurar ele para ele ficar autônomo trabalhando sozinho. Ele é muito mais proativo, muito mais ativo no que ele vai fazer. Essa é uma grande diferença. Por isso, de novo, quando a gente fala de um agente customizado, um agente GPT, como as pessoas falam, né? Que na verdade é um GPT personalizado, um GPT customizado, você ainda precisa dar uma ordem para ele fazer alguma coisa. Então ele cai no campo de uma LLM, de uma IA normal, de um assistente de IA, não de um agente de IA. Beleza? Em relação ao escopo desses dois, as LLMs normalmente trabalham com texto. Esse é a grande base do conhecimento delas. A gente está falando de texto. Você conversa com elas e elas conversam de volta com você. É isso aí. Quando a gente vai falar de um agente de IA, a gente tem capacidades muito mais amplas. A gente pode treinar um agente de AI e configurar um agente para fazer diversas coisas e entregar em diversos formatos. E aí estamos falando de integração com outras ferramentas, de conexão com APIs, de integração com sistemas. Então, assim, é muito mais robusto, muito mais complexo, mas também as possibilidades são muito maiores e a gente consegue ver muito resultado no dia a dia. Então, coloca na cabeça que IA, LLM, a gente usa no nosso dia a dia, é esse chatbot muito legal aqui, super poderoso, bem bacana. Um agente de IA, a gente vai usar isso daqui para mudar a forma como a gente trabalha. Pegar coisas repetitivas que a gente faz e colocar um agente para fazer no nosso lugar. Beleza? E aí a gente entra nesse último ponto de distinção, que é a abordagem. Qual que é a abordagem diferente de uma LLM para um agente de IA? Na base, quando a gente vai para o cerne ali da questão, uma LLM ela é treinada numa série de padrões que conforme você dá um input ali para ela vai olhar para aqueles padrões e vai tentar prever a próxima coisa. Então ela faz esse tipo de conexão, tá? Ela tem todo o conhecimento dela ali e ela lê o que você colocou e ela tenta prever as próximas coisas. Então é muito baseado em estatística para ela tentar acertar as próximas coisas, tá bom? Meio que uma criatividade probabilística, vamos pensar assim. Ela não é criativa de verdade, ela está usando probabilidade estatística para pensar quais seriam os próximos passos coerentes, tanto no que ela está falando, quanto no que a gente quer receber dela. Quando a gente vai para um agente de IA, a gente já consegue acrescentar motores de decisão, a gente já consegue treinar e ensinar como que eu quero que ele tome decisões. Então é algo mais robusto, é algo mais complexo, é algo muito mais fino, que vai entregar um resultado muito melhor. Então, desde quais são as entradas de informação que ele vai ter, desde os bancos de dados, os sistemas, as informações, de onde que ele vai puxar informação, de onde que ele não vai puxar informação, o que que ele vai considerar, o que que ele não vai considerar, até as formas de saída dessas informações. Se ele vai iterar e trazer algo novo, se ele simplesmente vai analisar o que está ali e organizar de uma certa forma para mim, se ele vai colocar aquilo numa planilha, num gráfico, num documento, se ele vai criar algo usando uma LLM para criar uma imagem, um vídeo, alguma coisa, X. São 1000 possibilidades que a gente pode ter dentro de um agente de IA, porque ele é específico, mas você precisa treinar ele e criar ele para que ele seja específico daquela forma. Muito diferente de uma LLM. Beleza? Então, assim, para a gente fechar aqui, porque esse é um tema que se a gente ficar muito técnico, ele fica chato, mas é interessante e importante a gente ter essa distinção, até para a gente entender como que isso se aplica nos nossos negócios e como que isso faz diferença nos nossos dia a dias. No nosso dia a dia, uma LLM, a IA normal que a gente usa no nosso dia a dia, seja o ChatGPT, o Claude, o Grok, o Gemini, qualquer uma delas, isso daqui é um modelo geral. Serve para muita coisa? Lógico que serve. Lógico que serve. Quero escrever um roteiro de um conteúdo. Posso usar a LLM. Cheguei num modelo de conteúdo que eu quero replicar esse modelo o tempo inteiro. Em vez de eu escrever o mesmo prompt ali, toda vez eu quero criar um GPT personalizado, treinado com aquele prompt, que toda vez que eu der um input para ele, ele já me traga um roteiro de conteúdo naquele modelo. Você personalizou a IA, mas você não criou um agente de IA. Agora, quero um funcionário 24/7 que vai estar integrado no processo da minha empresa, que vai pesquisar os melhores conteúdos dos meus concorrentes,
que vai identificar quais são os outliers, que vai pegar o modelo da minha marca e usar esse modelo como base para reescrever esses conteúdos e me sugerir conteúdos novos o tempo inteiro. Ou seja, se eu não fizer nada, ele está trabalhando sozinho e fazendo essas pesquisas e gerando modelos de roteiro para mim. Isso é um agente, bem diferente de uma LLM, de uma IA. E isso é importante porque a gente está num momento hoje, principalmente aqui no Brasil, de grande confusão entre o que é uma coisa e o que é outra. Muita gente acha que um agente de IA é um GPT personalizado. É muito mais do que isso. A gente ainda não está acostumado a ver esses agentes trabalhando no nosso dia a dia, mas vai ser cada vez mais comum. As empresas já estão caminhando nesse rumo. Sempre começa nas empresas maiores, sempre começa nas empresas que têm algum contato fora do Brasil, depois traz para cá. Isso muda um pouco a cultura. Depois as empresas médias e as empresas menores vão começando a se acostumar com essa ideia e correndo atrás também. A grande vantagem, talvez, para as empresas pequenas e médias é que elas podem ser mais rápidas nessa adoção. É uma adoção que está aí para todo mundo. Qualquer um pode ter um agente de IA, qualquer um pode solicitar um agente de IA. Tanto é que no Dalton Lab, que é a minha empresa que eu sou CEO e fundador, a gente criou um marketplace de agentes. O link está aqui embaixo para você poder conhecer e ver várias possibilidades de agentes, mas esses agentes eles precisam ser integrados dentro do sistema de uma empresa, senão não faz muito sentido você estar contratando um software e não um funcionário. Um agente de IA ele precisa ser um funcionário, não um software. Ele precisa ser integrado e treinado de acordo com o sistema da sua empresa, de acordo com a forma como a sua empresa funciona, com os objetivos que você quer que ele complete. Então essa é uma distinção muito importante. Eu estava precisando fazer um conteúdo desse, algumas pessoas estavam me pedindo, para entender de fato o que é um agente de IA, o que não é um agente de IA. Só você ir lá www.daltonlab.ai e você vai ver de fato o que é um agente de IA e várias possibilidades e pode ali marcar uma reunião para conversar um pouco mais a fundo. Beleza? Tá muito claro então? Não confunda mais um agente de IA com um GPT personalizado. Te vejo por aí. Valeu!